A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 18. Warren Richardson saiu do pequeno prédio comercial às 16h45, como sempre fazia. Caminhou até o estacionamento, posicionou sua massa de 90 quilos através do volante do Chevy Caprice e ligou o motor. Tudo conforme a rotina. O que não estava de acordo com a rotina foi a imagem que apareceu de repente no retrovisor. Uma cara bronzeada, cercada por uma barba espigada e cabelo comprido, marcada por olhos tão verdes quanto os de Sarah Hazlitt ou Chuck Chestwood. Warren Richardson não se via assim tão assustado desde que era menino, e o coração deu um grande e instável salto em seu peito. — Como vai? Sonny Elliman perguntou, inclinando-se sobre o assento. Quem? Foi tudo o que Richardson conseguiu dizer, proferindo a palavra entre um aterrado sopro de ar. O coração martelava com tanta força que faíscas escuras pulsavam e dançavam diante de seus olhos no ritmo das batidas. Achou que poderia ter um ataque cardíaco. — Calma, disse o homem que se escondera no banco de trás. — Fique calmo, cara. Relaxe. Warren Richardson sentiu uma emoção absurda. Era gratidão. O homem que o assustara não ia assustá-lo mais. Tinha de ser um bom homem. Tinha de ser... Quem é você? Desta vez ele conseguiu completar a frase. Um amigo. Sonny respondeu. Richardson começou a se virar quando dedos rígidos como pinças foram cravados nos lados do seu pescoço flácido. A dor era extrema. Richardson soltou o ar dos pulmões em um gemido convulso, pesado. Não precisa se virar, cara. No retrovisor você pode me ver bem o bastante. Sacou? Sim. Richardson arfou. Sim. Apenas me solte. As pinças começaram a afrouxar, e de novo ele experimentou aquela sensação irracional de gratidão. Mas já não duvidava que o homem no banco de trás fosse perigoso ou que tivesse entrado no seu carro com um propósito definido, embora não pudesse imaginar por que alguém faria aquilo. Mas, de repente, conseguiu imaginar por que alguém faria aquilo, ao menos porque alguém poderia estar fazendo aquilo. Não era o tipo de coisa que se poderia esperar por parte de um candidato normal a um cargo público. Mas Greg Stilson não era normal. Greg Stilson era um homem enlouquecido e, ainda que muito baixo, Warren Richardson começou a chorar. — Quero conversar com você, cara, disse Sonny. A voz era gentil e pesarosa, mas no retrovisor o verde dos olhos dele cintilava de deboche. — Vou falar com você como um tio holandês. — É Stilson, não é? — É. Subitamente as pinças estavam de volta. Os dedos do homem se enterravam em seu pescoço e Richardson soltou um grito alto. Nada de nomes. O homem terrível no banco de trás sentenciou com aquele mesmo tom gentil, mas pesaroso. Tire suas próprias conclusões, Sr. Richardson, mas guarde os nomes para si mesmo. Meu polegar está bem em cima da sua artéria carótida e os outros dedos sobre a jugular. Se quiser, posso transformá-la em um nabo humano. O que você quer? Richardson perguntou. Não chegou exatamente a soltar um gemido, mas foi algo muito próximo disso. Nunca tinha sentido tanta vontade de gemer em sua vida. Não podia acreditar que aquilo estivesse acontecendo no estacionamento da Capital City, New Hampshire, em um belo dia de verão, atrás de sua imobiliária. Podia ver o relógio encaixado no tijolo vermelho na torre da prefeitura. Marcava 16h50. Em casa, Norma estaria pondo as costeletas de porco cuidadosamente cobertas de molho para assar no forno. Sean estaria vendo Vila Sésamo na TV. E ele, o pai, tinha um homem nas costas ameaçando cortar o fluxo de sangue que ia para seu cérebro, transformando-o assim em um idiota. Não era real. Era um pesadelo. O tipo de pesadelo que faz você gemer dormindo. Não quero nada. Sonny Elliman afirmou. É tudo uma questão do que você quer.
Não sei do que está falando, mas estava morrendo de medo de saber. Aquela reportagem no Journal de New Hampshire sobre curiosos negócios imobiliários. Sonny começou. O senhor certamente tinha muita coisa a dizer, não é, senhor Richardson? Principalmente sobre certas pessoas. Aquela história sobre o Capital Mall, por exemplo, com insinuações sobre chantagens, pagamentos irregulares e troca de favores. Toda aquela bosta. Os dedos tornaram a apertar o pescoço de Richardson, e dessa vez ele realmente gemeu. Mas não havia identificação na reportagem, tendo ele sido apenas uma fonte bem informada. Como tinham descoberto. Como Greg Stilson descobrira. O homem atrás de Warren Richardson começou a falar rapidamente no seu ouvido. Um hálito quente e melindroso. Você pode meter certas pessoas em encrenca ao falar esse tipo de besteira, Sr. Richardson. Sabia disso? Gente que está se candidatando a um cargo público, por exemplo. Candidatar-se a um cargo é como jogar bridge, sacou? Você fica vulnerável. A pessoa pode ter a reputação prejudicada e isso atrapalha, especialmente nos dias de hoje. Ainda não existe encrenca. Fico feliz em dizer isso. Porque se já existisse encrenca, você podia estar sentado aqui catando seus dentes no chão em vez de estar tendo uma bela conversinha comigo. Apesar do coração martelando, apesar do medo, Richardson conseguiu dizer: Esse cara, rapaz, você está maluco se acha que pode protegê-lo. Ele está jogando depressa e à vontade demais. Como vendedor de óleo de cobre em uma cidadezinha do sul. Mais cedo ou mais tarde, Richardson sentiu um polegar entrando na sua orelha, como se a triturasse. A dor foi imensa, inacreditável. A cabeça de Richardson bateu na janela do carro e ele gritou. Cegamente, começou a tatear pela buzina. Se apertar essa buzina, eu te mato. A voz sussurrou. Richardson deixou as mãos caírem. O polegar parou. Devia usar cotonetes, cara. Meu dedo ficou cheio de cera. Sujeira braba. Warren Richardson começou a chorar baixo. Não conseguia parar. Lágrimas escorriam pelas bochechas gordas. Por favor, não me machuque mais. Ele implorou. Por favor, não. Por favor. É como eu disse. Sonny falou. É tudo uma questão do que você quer. Sua tarefa não é se preocupar com o que os outros possam dizer sobre certas pessoas. Sua tarefa é vigiar o que sai de sua boca. Sua tarefa é pensar antes de falar da próxima vez que aquele cara do jornal aparecer. E procure pensar como é fácil descobrir quem pode ser uma fonte bem informada. Ou tente imaginar como seria traumático se sua casa pegasse fogo. Ou como pagaria a cirurgia plástica se alguém atirasse um ácido na cara da sua mulher. Agora o homem atrás de Richardson estava ofegante. Parecia um animal na selva. Ou procure experimentar pensar. Imagine como seria fácil aparecer alguém para pegar seu filho na saída do jardim de infância. Não diga isso! Richardson gritou em um tom rouco. Não diga isso, seu bosta! Só estou dizendo que você deve pensar no que realmente quer, disse Sonny. Uma eleição é um evento tipicamente americano, saca? Especialmente no ano do bicentenário. Todos devem se divertir. Mas ninguém se diverte se cuzões como você começam a contar um monte de mentiras. Cuzões cretinos e invejosos como você. A mão se afastou inteiramente. A porta de trás se abriu. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. Só precisa dar uma pensada. Sonny Elliman repetiu. Será que estamos de acordo? Sim. Richardson sussurrou. Mas se você acha que certa pessoa pode ser eleita usando essas táticas, está completamente equivocado. Não, disse Sonny. É você que está equivocado. Porque todos estão se divertindo. Cuide-se para não ser deixado de fora. Richardson não respondeu. Continuou sentado rígido na frente do volante, o pescoço latejando. Contemplava o relógio no prédio da prefeitura como se aquilo fosse a única coisa sã que restasse na sua vida. Eram quase 17h05. As costeletas de porco já deviam estar prontas. O homem no banco de trás disse mais alguma coisa e saiu do carro.
afastando-se com passos largos sem olhar para trás, o cabelo comprido batendo na gola da camisa. Contornou a esquina do prédio e saiu de vista. A última coisa que ele disse a Warren Richardson foi: "Cotonetes." Richardson começou a tremer de cima a baixo e demorou um bom tempo para conseguir dirigir. Seu primeiro sentimento mais nítido foi de raiva, uma raiva terrível. Em seguida, foi tomado por um impulso de se dirigir diretamente ao departamento de polícia da Capital City, instalado no prédio sob o relógio, e denunciar o que havia acontecido, as ameaças contra a mulher e o filho, a violência física, e em nome de quem tinha sido feito. Procure pensar como pagaria cirurgia plástica, ou como seria fácil aparecer alguém para pegar seu filho. Mas por quê? Por que correu o risco? O que ele havia dito sobre aquele bandido era a mais pura e crua verdade. Todos no mundo imobiliário da área sul de New Hampshire sabiam que Stilson estava jogando bastante sujo, colhendo lucros de curto prazo que o colocariam na cadeia, não mais cedo ou mais tarde, mas antes mesmo do que muita gente poderia imaginar. Sua campanha era uma demonstração exemplar de idiotice. E agora, táticas de resolver no muque. Ninguém poderia agir assim por muito tempo nos Estados Unidos, e especialmente na Nova Inglaterra. Mas que outra pessoa colocasse a boca no trombone. Alguém que tivesse menos a perder. Warren Richardson deu a partida no carro. Foi para casa comer as costeletas de porco e não disse mais absolutamente nada. Certamente haveria alguém para colocar um ponto final na história.